Olá, sejam bem-vindos ao Ambiente Legal. Nada é mais preocupante hoje no mundo que o lixo eletrônico. Para se ter uma ideia, o número de dispositivos eletrônicos em uso no mundo já superou a população do planeta algumas vezes. O prazo para descarte por obsolescência tem ocorrido em média a cada 6 meses de vida dos equipamentos e tende a reduzir-se. Com isso, a logística reversa e a tecnologia para a disposição final dos resíduos torna-se imperativa. Para falar desse assunto, trouxemos o responsável pela primeira planta de reciclagem de eletroeletrônicos da Península Ibérica e uma das primeiras da Europa, o administrador e CEO da Interrecycling, Ricardo Vidal. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Ambiente Legal. Obrigado. Ricardo, a questão hoje da logística reversa e da destruição e descaracterização dos equipamentos eletroeletrônicos é bastante complexa, né? Ainda mais no Brasil aqui, que hoje afoga a gente em quase 60 milhões de toneladas de lixo por ano, né? Como é que a Europa hoje está tratando desse assunto? E em que medida isso pode servir para o Brasil? Bom, boa tarde e obrigado pela oportunidade. Efetivamente, o eletrónico é dos resíduos que mais está crescendo no mundo, não só pela democratização do consumo com uma classe média forte, um pouco em todos os continentes, mas também pelas alterações tecnológicas que fazem decrescer a vida útil. Normalmente nós associamos sempre à vida útil da informática ou da IT, como o caso de celulares e notebooks, computadores, mas também ao nível das geladeiras e da máquina de lavar. Porque hoje os eletroeletrônicos hoje envolvem até as lavadoras, tudo o que vá na corrente Exatamente. Elétrica ou que funcione na corrente elétrica. O curioso é que antigamente o trem de cozinha, não é, que era a geladeira, a lavadora e aí fora, fazia as bodas de prata de um casamento em longevidade, que era aos 25 anos. É verdade, acompanhava. Né? Hoje não sei se também está a acompanhar o nível da permanência do casamento, mas o que é certo é que ao fim de 5, 6 anos eles deixam de funcionar, não é? A grande problemática do resíduo dos eletrónicos é que ele junta quase toda uma tabela periódica, aquela que nós estudamos na escola. Nós temos desde óleos a gases, que é o caso do gás de refrigeração e ar-condicionado, na geladeira. Temos plásticos ferrosos, não magnéticos, como alumínio, cobre, inox. E temos até o grupo dos semipreciosos, que são aqueles que fazem a condutibilidade no material das telecomunicações, no caso das placas de circuito impresso. Portanto, quando se tem uma mescla tão grande de substâncias, os desafios da sua recuperação são enormes, mas onde colocar e no momento do descarte é fundamental, porque pela sua própria composição e sendo estes elementos uns mais voláteis do que outros, uma simples quebra, quase que do ponto de vista do impacto ambiental, ela foi logo gerada. Por exemplo, uma simples lâmpada. É lógico que é sempre importante ela chegar na destinação final, independentemente da sua condição, mas nunca nos podemos esquecer que ela, se for quebrada em algum momento da logística reversa, o gás do interior já foi. E isso coloca... Já causou dano ambiental. Em certa medida, sim. E ao contrário do que aquilo que a gente pensa, uma lâmpada, se numa sala como esta aqui onde nós estamos, se uma lâmpada quebrasse, em questões técnicas de segurança pública ou de saúde, esta sala teria que ficar mais de 10 dias sem podermos cá entrar, dado às partículas suspensas que iriam ficar. Somente de mercúrio, né? Mercúrio, sódio, não é? Tudo isso provocaria isso. Hoje, para termos só uma ideia da afetação de recursos necessários para manter todos nós em redes, ou ao viver em cidades ou em sociedade, o mundo está na ordem de 1 bilhão de celulares consumidos por ano. Há pouco, quando na sua nota introdutória falava disso, é 1 bilhão de celulares. O que é uma loucura, né? Se nós imaginarmos que cada um desses celulares tem uma nocividade potencial, né? Depois para o descarte, né? Que é enorme, né?
Não só na pilha, mas todos esses equipamentos, todos esses componentes que você acabou de se referir, né? Nós lá em Portugal, com muito orgulho, fomos das primeiras empresas a investir neste setor do eletrónico, porém estamos enquadrados num grupo industrial com 2 fábricas aqui no Brasil, uma mais lá em Portugal e uma na Alemanha. Estamos mais focados no eletrónico, embora também estejamos muito por dentro no fornecimento de soluções e maquinários para a área dos resíduos urbanos. Não? Como o resíduo chega até a sua usina, Ricardo? Bom, aí é um trilho que o Brasil está a começar agora, que é uma coisa que a Europa bolou mais ou menos há 20 anos atrás, que é o Plano Nacional de Resíduos, mas que foi feito à escala europeia, sobre diretiva europeia. Essas diretivas foram sendo aplicadas em cada Estados-membros, é quase bem próximo ao Plano Nacional de Resíduos aqui, e onde obrigava, no caso dos eletrónicos, passou a enquadrar da seguinte forma: as prefeituras e o varejo foram intimadas para começar a ajudar no processo da logística reversa. Ou seja, as prefeituras participam da recolha dos equipamentos, né? Na coleta normal. Participam do ponto de vista onde hoje a prefeitura também já faz, ou já direto ou terceirizando. por terceirização, a coleta do resíduo comum, seja um pneu, seja o resíduo urbano, não é? E ela também está envolvida. Eu digo isso porque aqui no Brasil ainda se insiste com os pontos de entrega voluntária. Isso não dá escala, né, Ricardo? O que dá escala é a coleta, né? É coleta, lógico. É coleta, e uma coisa que nunca vai também ter lei nenhuma para isso, que é efetivamente 200 milhões de brasileiros motivados em colaborar culturalmente, em né? Todos os setores. Adaptados. Porque vamos fazer uma pergunta, vamos fazer um exemplo mais básico. Se nós saímos aí por uma rua com um copo de gasolina, eu acho que não vai haver ninguém a querer tomá-lo, pois não? É. Mas e porquê colocar uma pilha no lixo comum? Isso todo mundo faz e acha que sou só eu, esquecendo-se que se todos fizerem isso, o resultado vai ser bem negro. Ou seja, precisa ter uma conscientização do dia a dia, né? Lógico, e normalmente nós, enquanto ser humano, nas suas complexas atitudes e comportamentos, só lá vai de 2 formas. Ou porque entra no bolso, e é a história dos ecovalores que começam a ser pagos, ou por um nível de conscientização que tem que de facto ser adquirido e absorvido e não só difundido por discurso. Por palavras, não é? Ricardo, nós vamos continuar essa conversa super interessante logo após nossos comerciais. Muito obrigado. A qualquer hora, lazer ou a trabalho, os encontros no Bar Moema são regados a variado cardápio de petiscos e drinks, servidos com excelência no atendimento. Com amplo espaço e vários ambientes, o lugar é opção para as suas refeições, eventos e happy hour. Olá, voltamos ao Ambiente Legal. Você pode nos assistir, sempre lembrando, pelo site da TV Êxito, www.tvexito.com.br, ou no nosso portal Ambiente Legal, ambientelegal.com.br. Ricardo, nós estávamos conversando com o Ricardo Vidal sobre a questão da logística reversa dos eletroeletrônicos, e você me explicou com muita clareza, né, que o resíduo chega lá, né, nos locais para poder ser descaracterizado e reciclado, né, por meio das coletas, né? Agora, quem gerencia essa coleta, né? É a prefeitura que vai diretamente ou nós temos uma entidade gestora? Não, em Portugal, a semelhança e enquadrado na diretiva europeia, que é um pouco parecido com o Plano Nacional de Resíduos que aqui está, que promoveu os acordos setoriais. E acordos setoriais é, antes e primeiramente, sentar os geradores do resíduo, que são os fabricantes ou as marcas. E esses têm que se organizar sobre uma plataforma de uma ONG sem fins lucrativos, onde todos os recursos que irão ser arrecadados ou pela venda de cada novo ou pelo subsídio da marca voluntariamente,
vai financiar todos estes agentes na sua trabalho Ou seja, de recolha. Tem uma entidade gestora, Exatamente. sem fins lucrativos, o que seja, né? Exatamente. que gere isso. Que né? é o trilho que o Brasil está mais ou menos já chegando lá, que é através dos acordos setoriais que já estão sendo Porque o promovidos. grande problema do Brasil é que os acordos setoriais estão ocorrendo sem entidade gestora, o que é muito complicado. Se você não tiver uma entidade que gerencia, né? Como é que você vai estabelecer a remuneração desse serviço? Né? Isso E aí eu perguntaria, no seu caso específico, quem paga isso? Somos todos nós, porque o chamado ecovalor ou a taxação, a taxa verde, nós já pagamos hoje, aqui no Brasil, através do contador da água, ou através do IPTU, a coleta do lixo urbano. O eletrónico vai ter que ser destacado na venda de cada aparelho novo. Esse valor terá que ter uma ponderação onde todos os custos de coleta ou logística reversa e tratamento é suficiente, para além de ações de sensibilização e campanha de comunicação. Agora, você recebe o resíduo, recebe a geladeira, recebe o celular, recolhido pela prefeitura ou pelas entidades, né? Isso chega até a sua usina. Você recebe por isso? Na nossa usina nós recebemos pela entrada, porque em função das categorias, que elas na Europa estão divididos os eletrónicos em 10 categorias. Tá. Cada uma acaba por ter preços distintos, porque também não só é em função dos investimentos que estão por trás disso, para se chegar lá a essa descontaminação e níveis de frações puras, que possam ser reintegradas e reintroduzidas, como também tem a ver com o nível de perigosidade que está lá dentro. Uma geladeira pressupõe uma linha e um investimento e retornos em algumas commodities que dela vão sair. Mas não é comparável, por exemplo, a um simples xerox, não é? Sim. Porque aí também a própria linha ou a forma de tratamento não é tão onerosa, não é tão cara, não é? E uma vez caracterizado o produto, você separou os metais, estabeleceu, quer dizer, já deixou tudo pronto para ser reutilizado, reciclado, né? Você é remunerado por devolver isso para as entidades? Nós temos commodities que não têm propriamente valor positivo. Porquê? Porque são perigosas ou porque estão interditas de ser reintroduzidas. Sei, como tem algumas que têm que ser destinadas como rejeitos. À destruição. O caso do CFC, que hoje já desde Kyoto é uma substância proibida ou em descontínuo. Porém, as outras que são qualquer fração comum, como o caso do alumínio, como o cobre, o aço, tudo isso entra no processo de fundição e de cadeia de valor normal, como o aço de uma vala ou como um alumínio de uma mineradora comum e clássica. Ou seja, o índice de reaproveitamento desse material pela própria indústria é muito alto, né? Nós já estamos com um índice de separação e de reciclagem de 98%, o que é já francamente bom. Fantástico isso, hein? Agora, tem uma discussão aqui no Brasil que eu queria muito saber da sua opinião lá na Europa e Portugal, que você está vivendo na Europa isso diariamente, né? Os famosos resíduos que vêm, ou os famosos equipamentos que vêm do Oriente, né? Somente da China, né? Muitas vezes eles entram com importadores menores, não bem caracterizados, né? E que entram no bolo da reciclagem, da logística reversa. Aqui a indústria entende que esse resíduo órfão, né, não seria de seu interesse. Mas na Europa né? Tudo isso é de interesse. Aí é o princípio da responsabilidade alargada na Europa, né? Pode explicar um pouco para a gente sobre isso? É o princípio da responsabilidade alargada, mas também tem a ver com a tal conscientização e enraizamento que as pessoas vão tendo. Em matéria de resíduos, nos anos que nós já vimos aqui ao Brasil, eu acho que é hora do Brasil assumir duas coisas fundamentais. Falar menos e fazer mais. Exatamente. Porque tudo o que se está a dizer não é que se seja contra a democratização dos pontos de vista. Eles são sempre bem-vindos e são agregadores de valor. Mas tem Nunca criação, podem ser confundidos para justificar inações. Isso são mercados hoje para o Brasil marginais do ponto de vista das quantidades. O que já está hoje rastreado e oficial é mais do que suficiente para justificar a ação no terreno em concreto. E a logística reversa sair, né? Do papel, né? Para além de que
O Brasil ainda continua a ver, nas suas instâncias legislativas e governativas, ainda continua a ver o resíduo como um custo e como um problema. E não como um bônus, né? E não como um gerador de renda, com um reequilíbrio de balanças de importações e exportações que hoje agora anda todo mundo no governo a ver como é que vai equilibrar isso. Por exemplo, já alguma vez alguém pensou que se calhar o alumínio todo recuperado em carros eletrónicos, para além da latinha de refri e cerveja, já corresponde a 3 turbinas de Itaipu? Quanto é que é esse investimento? Pois é. Mais a distribuição. E é que eu vejo que no Brasil... E a economia de energia, né? Lógico. E para mim o problema que mais constato é que quer do lado governativo, quer do lado da opinião pública, os problemas ou os dramas deste mundo a 7 mil milhões de habitantes ainda são resolvidos como que se a natureza fosse infinita e já não nos estivesse a dar sinais de ruptura. Fadiga. Lógico que ainda agora há pouco tempo e lamentavelmente esta seca que tem estado a ver sobre São Paulo. Nós já ouvimos falar de um investimento milionário para fazer uma derivação de um rio do estado do Rio de Janeiro. Eu só pergunto, quanto é que custaria promover com incentivo fiscal ou no imposto de renda a troca das borrachas nas torneiras todas desta cidade? A perda na rede é de quase 40%. Ou provavelmente, mais. E falaríamos de 5% do que querem gastar, que ainda vai ter que ir a ser aprovado no Fátima, o impacto ambiental de fazer esse canal. E se no Rio também nada for feito, o que é que garante que a seguir vamos ter que ir buscar o canal que é no Amazonas? Daqui a pouco, cada vez mais longe e cada vez mais com custos, né? Os problemas vão-nos sendo colocados e nós insistimos sempre do lado da fartura, mas a natureza não nos está mais a propiciar essa fartura. Você, Ricardo, da sua experiência, você acha que está faltando capacitação técnica para que nós possamos aproveitar melhor essa experiência europeia aqui no Brasil? A capacitação técnica o Brasil tem muito, porque o Brasil, em matéria de investigação e de professores universitários, tem gente académicos, tem gente de muito valor e de nível internacional, e os estudos estão aí. Falta é falar menos e fazer mais. E conscientes de uma coisa, todos nós precisamos de números únicos e a partir deles, cada um na sua função, na sua tarefa, trabalhar. E até nisso o Brasil não tem indicadores coerentes para todo o mundo. Frequentemente vai ouvir um prefeito falar que a cidade gera 10 mil toneladas por dia, depois vem o governador e vai dizer que não, que são 20 mil toneladas dia, e depois ainda vai vir os secretários de meio ambiente ou a secretaria, e dão números diferentes. Há sempre números. Enquanto não houver uma paz estatística sobre os reais pontos de situação, também fica difícil. Ou seja, nós ainda precisamos aprender bastante sobre isso, né? Principalmente no que você acabou de dizer, falar menos e efetivamente fazer mais, porque capacidade nós temos, né? Olha, muito obrigado por seus esclarecimentos, Ricardo, viu? E aqui o nosso microfone vai estar sempre aberto aí para a sua experiência e para essa troca extremamente positiva de ideias, viu? Eu só gostava de, sem abusar do tempo, de um dado. O que o Brasil hoje já descarta não vai tardar muito a corresponder a 10% do seu PIB se fosse recuperado e devolvido às indústrias que vivem a importar essas matérias-primas. Pois é, esse é um dado econômico importantíssimo para sabermos, né, e para podermos aproveitar. Muito obrigado. Obrigado, viu? E obrigado a você que nos assistiu. Até um próximo Ambiente Legal.